Está circulando pela internet uma informação de uma indenização no valor de 30 mil, não é um valor pequeno, é um valor razoável, por conta de vazamentos da base de dados do Serasa, e que isso todo mundo teria como receber, porque foi vazado lá em 2021, etc. E muita gente tem se interessado por essa informação, e com essa informação, muita gente que está necessitado, precisando de dinheiro, pode ser que eventualmente venha estar caindo em alguns golpes, em alguma situação, sendo enganado, lesado, e por conta disso nós vamos falar um pouquinho dessa situação aqui, criando esse conteúdo para que ajude as pessoas a se posicionar de uma maneira correta, entender efetivamente o que está acontecendo. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Deixo também para aquelas pessoas que têm gato e têm cachorro e querem proteger o seu sofá, o link aqui do nosso patrocinador do canal, que tem uma solução exclusiva para a proteção do seu sofá. E também deixo o link do nosso curso de departamento pessoal, se você quiser se inteirar melhor da legislação trabalhista. Como funciona essa história toda que muita gente já está pensando que vai ficar rico? Desculpa, ficar rico não, receber 30 mil. Na verdade, existe uma discussão de uma ação impetrada pelo um instituto denominado Sigilo, né? Instituto Sigilo, que possivelmente houve um vazamento de dados em 2021, e esse vazamento de dados teria sido originado pela falha da proteção da base de dados do Serasa. E com isso, na ação civil pública, visava, né, uma indenização das pessoas lá que foram prejudicadas, de quem? Dos consumidores, porque são essas pessoas que têm as informações contidas lá no Serasa. Grande parte da população tem informações no Serasa porque é um serviço de proteção de dados. Então, via de regra, a pessoa não pagou, vai constar no Serasa que ela não pagou. Via de regra, quer consultar o score, vai lá no Serasa, verifica o score, desculpa. Então tem todas essas informações da grande maioria da população transitando no Serasa. Essa ação civil pública, ela visa, vamos dizer assim, responsabilizar o Serasa por essa falha, né? Mais na frente a gente vai ver o que o Serasa fala sobre isso e como é que continua essa ação, mas essa ação ela visa reparação, né? No sentido de indenizar as pessoas que foram prejudicadas. E aí o Ministério Público, nessa ação civil pública, ele entra requerendo algumas situações, né? Uma indenização de 30 mil, por isso, né? Existe sim o pedido dessa indenização de 30 mil reais e também uma multa, uma multa que penaliza o Serasa por conta dessa situação, no valor de 10% do seu faturamento, não inferior a 200 milhões. Mas essa multa aí, ela não vai para as pessoas, para os consumidores, né? Então são duas penalidades, duas aplicações distintas, uma que é reparação e outra é penalidade. E aí, isso foi feito, inclusive, com um pedido lá de liminar, etc. Mas o que o Serasa fala? Primeiro lugar, o Serasa não admite que houve vazamento. Ele diz que, em hipótese nenhuma, houve vazamento, que essa situação não é verdadeira, que ele já provou, inclusive, que não existe essa situação, que não teve a sua base de dados vazada e que, portanto, não deveria ser penalizado nem nessa indenização e nem nessa questão dessa multa. Mas nós sabemos que a lei de proteção de dados, né, ela está vigente no país e ela guarda, né, protege os dados das pessoas, e quando aquelas empresas, né, que não guardam, deixa vazar e tudo, já tem responsabilização por conta disso. Mas o que ela esclarece, né, que é importante a gente entender aqui, é que ela diz que aquele pedido de liminar que foi feito pelo Ministério Público com base nessas situações que eu falei, na indenização e na multa, ele foi negado. Então, se ele foi negado, ele não está valendo. Outra situação importante também é que ela diz que não existe nenhuma decisão judicial, nenhuma sentença ou decisão judicial determinando o pagamento disso aí, e muito menos que as decisões desses processos já estejam transitadas e julgadas. Resumindo, né, na verdade existe uma discussão que está simplesmente no início, que ainda não teve nem a conclusão da primeira fase, e que isso ainda pode ser questionado, recorrido várias vezes. Portanto, é falso, né, segundo a Serasa, tem divulgado aí nos meios de comunicação, na mídia, que é falso essa ideia de que
história, né, essa informação de que o consumidor ele tem direito a uma indenização de R$30 mil do Serasa por conta desse vazamento. Então, uma vez colocado todas essas informações, todas essas situações de maneira clara, objetiva, né? Para quê? Desde no início do vídeo que nós estamos falando que o ideal aqui, o nosso intuito é fazer com que as pessoas entendam o que está acontecendo para não ser enganada. Então, na verdade, existe uma ação sim, existem alguns pedidos, existe alguma discussão, algumas discussões, existe ainda as pessoas, né, fazendo produção de prova e ainda não existe uma sentença, não existe nem sequer uma primeira decisão com relação a isso, que possa caber um recurso para uma segunda instância. Então, de qualquer maneira, é bom que fique atento, pode ser que no futuro, né, com o andamento dessa ação, a Serasa venha a ser condenada, sim, pode ser, isso é uma possibilidade que está no processo. A gente está falando aqui de situações para pontuar, porque a gente vê por aí muito conteúdo induzindo as pessoas a acreditarem que elas têm efetivamente essa indenização, quando na verdade isso é só um processo que visa essa situação, mas ainda não tem definição. Pois bem, um grande abraço e até o próximo vídeo.